32. SSS Level Loader Capítulo 187. Fusão dos tesouros da raça demoníaca. Ressurreição dos deuses demoníacos. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. John lembrou-se de outro tesouro dos elfos, a fonte élfica. A fonte élfica podia nutrir os elfos da natureza, e a árvore da vida pressentia isso nas profundezas da floresta eterna. John especulou que poderia haver seres divinos residindo nas profundezas da floresta eterna. Mesmo com sua força atual, ele não ousava pisar lá levianamente. Talvez, uma vez que o selo do templo fosse quebrado, ele descobrisse os segredos escondidos nas profundezas da floresta eterna. Quando o Mar Negro voltou a se acalmar, John confirmou que Cini não estava em perigo e finalmente relaxou. Ele e Elsa esperaram em silêncio à beira da piscina. O Imperador Demônio também apareceu, observando John e Elsa com cautela à distância, sem ousar se aproximar. John permaneceu lá por vários dias, mas a piscina não mostrou sinais de atividade e Cini ainda não havia emergido. Ele não pôde deixar de se sentir preocupado. Finalmente, no 7º dia, a piscina começou a ferver e uma aura imensa permeou o ar. Bum! A água impetuou-se e uma figura surgiu de repente. Era Cini, com seus cabelos negros caindo graciosamente sobre os ombros, seus olhos escuros mais profundos do que nunca, parecendo brilhar como estrelas. Vestida com uma armadura negra, ela ostentava um par de grandes asas negras, emanando uma aura poderosa. Poder dos deuses demônios. O Imperador Demônio, tomado de entusiasmo, ajoelhou-se no chão com o máximo respeito. Parabéns, princesa, por fundir-se com os tesouros da raça demoníaca. Cini olhou para ele, acenando levemente com a cabeça. Com um bater de asas, ela apareceu instantaneamente diante de John, o rosto iluminado de alegria. John, eu fundi a alma demoníaca, o olho demoníaco, a asa demoníaca e a armadura demoníaca. Meus 4 atributos básicos aumentaram em 100.000 pontos, e minha técnica da alma subiu em 10.000 pontos. 100.000? John ficou surpreso. É um aumento enorme. Elsa interveio, mestre, quando você funde completamente os tesouros, seus atributos básicos recebem um aumento significativo. O aumento mais substancial, é claro, é na técnica da alma. Cini sentiu com a cabeça em concordância. John não conseguia parar de pensar no tesouro dos imortais que havia refinado. Para incorporá-lo completamente, ele precisava converter toda a sua energia mágica em poder espiritual. Mas isso exigia uma quantidade enorme de pedras espirituais, que eram raras, tão raras que nem mesmo Elsa sabia como encontrá-las. Mestre, vamos ter outro treino, disse Cini animadamente, puxando pelo braço. Tem certeza? John sorriu para ela. Os 4 atributos básicos dela aumentaram em 100.000 pontos, um aumento enorme, mas os atributos dele eram ainda maiores. Em especial, sua força e seus atributos mentais, que atingiram 180.000 e 210.000 pontos, respectivamente. Seu atributo de constituição era superior a 90.000, enquanto sua agilidade era um pouco mais fraca, com pouco mais de 60.000 pontos. Não se preocupe, vou pegar leve com você. Cini respondeu orgulhosamente, batendo as asas e alçando o voo. Uma energia escura envolveu, transformando-se em uma serpente negra gigante que avançou em sua direção. John manteve a calma, erguendo a mão enquanto a espada do dragão negro de 3 pés voava, dividindo-se em 3. Vários flashes de luz da espada brilharam, despedaçando instantaneamente a serpente negra. A energia escura se espalhou em todas as direções, mas ele permaneceu ileso. Como isso é possível? Exclamou o Imperador Demônio. Ele podia sentir que a serpente negra fora formada por leis sombrias, carregando um imenso poder destrutivo. Ele não esperava que aquele humano aparentemente fraco a neutralizasse com tanta facilidade. Cini franziu a testa, com uma expressão séria. Aquele ataque foi apenas uma sondagem. Um arco longo surgiu em suas mãos, a corda vibrando intensamente. Num instante, dezenas de flechas negras foram disparadas, cada uma imbuída de leis sombrias. Este era o seu ataque mais poderoso. John permaneceu impassível. 3 luzes frias se entrelaçaram rapidamente, desviando sem esforço as dezenas de flechas negras antes de pararem bem em frente a Cini. As 3 espadas curtas apontavam diretamente para seus pontos vitais. Cini, você perdeu de novo. Ecoou a voz calma de John. Durante toda a troca de palavras, ele não se moveu do lugar. Chega. Você só está me intimidando.
Sini fez beicinho, guardando seu arco longo e batendo o pé em frustração. Após finalmente obter um aumento de poder tão significativo, ela não esperava perder tão miseravelmente para Jon. Elsa aproximou-se para confortá-la. Sini, você ainda é muito forte. É só que o mestre é monstruoso demais. Assim que eu te ensinar algumas técnicas de combate, talvez você consiga derrotá-lo. Sério? Os olhos de Sini brilharam, a esperança reacendendo dentro dela. Jon sorriu, mas não disse nada. A experiência em combate era de fato seu ponto fraco, mas com seu talento para pilhagem, sua melhora certamente viria mais rápido. A propósito, Sini de repente se lembrou de algo e deixou o assunto anterior de lado. Jon, eu sou mesmo filha dos deuses demônios. Princesa, é claro que você é filha dos deuses demônios. Caso contrário, como poderia possuir o poder deles? O imperador demônio interrompeu antes que Jon pudesse responder. Sini lançou-lhe um olhar fulminante e olhou para Jon com um olhar interrogativo. Ela não confiava em ninguém além dele. Deve estar correto, assentiu ele. Vários indícios apontavam que Sini era de fato filha dos deuses demônios. Sério? Sini fez beicinho, parecendo um pouco infeliz. Ela continuou, Jon, eu encontrei dois deuses demônios que afirmam ser meus pais. Eles querem que eu os ajude a ressuscitar. Devo concordar? Princesa. O imperador demônio estava prestes a falar, mas o olhar severo dele o silenciou. Ele engoliu em seco, dando um passo para o lado com relutância e se abstendo de interromper. Jon ficou curioso e perguntou, deuses demônios Michelle e Kamal? Sini assentiu com a cabeça. Ele já tinha ouvido Tony e Ben mencioná-los antes. Esses dois deuses demônios eram imensamente poderosos, especialmente Michelle, que era uma deusa de nível intermediário, em pé de igualdade com o deus da luz. Kamal era ligeiramente mais fraco, mas ainda assim um deus de nível inferior. Se ele conseguisse colocar esses dois sob seu controle, seu poder aumentaria significativamente. Jon perguntou, como podemos ressuscitá-los? É possível subjugá-los? Ao ouvir isso, os olhos do imperador demônio se arregalaram de raiva, praticamente pronto para confrontar Jon. Um humano fraco que ousasse pensar que poderia subjugar os deuses demônios era totalmente imprudente. No entanto, Sini se pronunciou, ressuscitá-los é fácil, a árvore da vida pode fazer isso. Eu perguntei a eles, e eles não estão dispostos a se submeter. Eles só concordaram em ajudá-lo com 3 tarefas. Os olhos de Jon brilharam. Essa não era uma proposta inaceitável. Além disso, se o selo do templo fosse rompido e os deuses descessem, ele precisaria proteção. Esses dois deuses demônios seriam uma excelente escolha. Quanto a como subjugá-los, eles poderiam negociar os termos mais tarde. Com Sini presente, ele acreditava que os dois não ousariam agir contra ele. Ele disse, leve-me para vê-los. Sini assentiu com a cabeça e conduziu Jon para o mar escuro. Elsa, curiosa, seguiu o grupo. A água não parecia tão escura quanto aparentava, pelo contrário, era clara e brilhante, permitindo uma visão nítida. Vista do fundo do lago. Ali se erguia uma plataforma elevada, sobre a qual repousava um caixão de cristal contendo um homem e uma mulher, deitada imóvel e em paz, sem qualquer sinal de vida. Esses dois devem ser os deuses demônios, Michelle e Kamal. Jon aproximou-se do caixão de cristal, observando os dois e lançando um olhar interrogativo para Sini. Não sei como me comunicar com eles. Humano. De repente, uma voz masculina grave ressoou em sua mente. Assustado, ele olhou para Michelle no caixão, perguntando-se em silêncio, é você quem está falando? A voz soou novamente, desta vez com um tom hostil. Sim, já ouvi falar de você. A raça demoníaca sofreu bastante nas suas mãos. Jon sentiu-se um pouco envergonhado. Não podia ser culpado por isso. Aqueles demônios eram simplesmente demais. Fraco. Michelle continuou, podemos relevar o passado. Se você concordar em nos ajudar a ressuscitar, podemos ajudar. Você com 3 tarefas. Jon respondeu, 3 tarefas não são poucas demais? Garoto, não seja ganancioso. Uma voz feminina ecoou em sua mente. Virou-se para olhar a mulher junto ao caixão. Devia ser Kamal. Jon permaneceu impassível e pensou consigo mesmo, o selo do templo está prestes a ser aberto. Tenho certeza de que vocês também estão ansiosos pela ressurreição. Eis o acordo, concordem em se tornar meus subordinados, e eu vou te ajudar a ressuscitar. Brum. De repente, uma aura aterradora emanou do caixão, quase o arremessando para longe.
A voz de Kamal trovejou. Humano, você realmente acha que eu não posso fazer nada a respeito de você? Johnny respondeu com desdém. Você deveria tentar sair desse caixão primeiro. Desgraçado. Chega. Michelle interrompeu, suavizando consideravelmente o tom de voz. Humano, eu vou te obrigar a fazer você outra promessa. Se algum dia você confrontar os deuses, a raça demoníaca o ajudará com todas as nossas forças. Poder. Tudo bem, combinado. John concordou prontamente, pois sua intenção ao subjugar os dois era também lutar contra os deuses. Como eles mesmos haviam levantado a questão, não havia mais dúvidas de que ele precisaria suborná-los. Importante. Espere, temos mais uma condição. A voz de Kamal soou novamente. Podemos te ajudar, mas você precisamos deixar nossa filha. Cine. De jeito nenhum. Respondeu John, virando-se para sair decididamente. Michelle ficou ansiosa. Humano, este assunto não é urgente. Podemos discutir isso mais tarde. Não há espaço para negociação. John suspeitava que o desaparecimento anterior de Cine em sua vida passada tinha algo a ver com a interferência da raça demoníaca. Tudo podia ser discutido, mas este era o seu limite. Ele não podia concordar com isso. Michelle cedeu a contragosto. Tudo bem, não vamos atrapalhar vocês. Aguardem, eu os ajudarei com a ressurreição. João acenou para as duas mulheres e saiu. Beira da água. Cine perguntou rapidamente. Então, eles concordaram. Ela não tinha muita ligação com Michelle e Kamal, mas se eles fossem realmente seus pais, ela ainda queria fazer algo por eles. Jonas assentiu com a cabeça e estendeu a mão para se comunicar com a Terra da Morte, abrindo uma passagem direta, conectando o Mar Negro à área secreta. Ao ressuscitar os dois, além dos termos acordados, ele certamente pretendia arrecadar algum dinheiro. Interesse. Este mar escuro seria o interesse. O que você está planejando, humano? O imperador demônio percebeu as intenções de Johnny e questionou com raiva. Ele respondeu com indiferença. Ressuscitar os deuses demônios. Você quer me impedir? Jean. Ele gritou para a passagem que levava à Terra da Morte. Controle a árvore da vida e integrar o Mar Negro à Terra da Morte. Está bem, irmãozão. Jean espiou, assentindo obedientemente. Então, ela manipulou a árvore da vida para devorar o mar escuro. SSS Level Loader Capítulo 188. O Selo do Templo. A semideusa Susan John, você realmente encontrou o Mar Negro. A figura de Bomini apareceu, olhando para o Mar Negro à sua frente com espanto e deleite. Com a água do Mar Negro, seu clã de elfos negros experimentaria um aumento significativo de força. Não só isso, mas a árvore da vida também poderia nutrir novos elfos. Enquanto isso, o imperador demônio observava a cena com crescente ansiedade. Ficou claro que aquele humano pretendia se aproveitar da ressurreição dos dois seres divinos para monopolizar o Mar Negro. Ele não podia desobedecer às ordens de Cine, e não era páreo para John, então só lhe restava assistir impotente. Oxi! Em breve, o Mar Negro fundiu-se completamente com a Terra da Morte, e a passagem se fechou. Com a força vital da árvore da vida nutrindo-os, juntamente com o poder do Mar Negro, Michelle e Kamal ressuscitariam em pouco tempo. Vendo que não havia mais tesouros ali, João se voltou para Cine e perguntou, você encontrou uma maneira de quebrar o selo do templo? Ela assentiu com a cabeça e retirou uma pedra de jade, explicando, esta contém o poder dos deuses demônios, suficiente para quebrar facilmente o selo do templo. Ótimo. Johnny então olhou para Elsa. Ela entendeu e disse, mestre, leve-me à área secreta do Ninho do Verme da Morte, e eu ajudarei a abrir a passagem para o templo. Os três saíram da área secreta do Mar Negro e entraram imediatamente na área secreta do Ninho do Verme da Morte. John já havia explorado aquele lugar, e embora ainda houvesse formigas blindadas vermelhas e aranhas negras de sexto nível vagando por ali, elas não representavam nenhuma ameaça para os três. Mestre, por aqui. Elsa abriu o caminho, guiando-os até o centro do Ninho do Verme da Morte, onde 4 áreas distintas convergiam. A luz se reuniu ao seu redor, transformando-se em 4 feixes que romperam no chão. Bum! O chão tremeu quando 4 pilares de pedra se ergueram lentamente. Cine, você pode me ajudar? Use seu poder para ativar os pilares de pedra, instruiu ela, reunindo o poder da luz sagrada e canalizando-o para 2 dos pilares. Cine assentiu e seguiu o exemplo dela, condensando seu poder sombrio e infundindo nos outros 2 pilares. Zumbido. Os pilares brilharam,
e os 4 fluxos de energia convergiram no centro, causando flutuações espaciais que abriram uma fenda no espaço. Este era o caminho para o templo. Jó franziu a testa e olhou para Elsa, questionando. Essa fenda no espaço parece que só um deus ou alguém que se fundiu completamente com um tesouro poderia abri-la, certo? Jogadores comuns não seriam capazes de ativá-la. Porque os deuses estão tão ansiosos. Mestre, existem outras maneiras de abri-lo. Ela apontou para os 4 sulcos nos pilares e explicou. Usar pedras espirituais também pode ativá-lo. Pedras espirituais? John lembrou que, após derrotar os 4 chefes lendários de 7º nível, obteve 4 pedras espirituais, embora seus efeitos fossem desconhecidos. Ao que tudo indicava, aquelas 4 pedras espirituais tinham o propósito de desbloquear a passagem para o templo. Quem diria? Vamos lá. Johnny não hesitou mais na pergunta e entrou primeiro na passagem. Buzz. Uma onda de poder espacial surgiu. John se viu em uma área desconhecida, cercado por uma vasta extensão repleta de energias rodopiantes e mescladas, vento, fogo, água, terra, escuridão e luz, todas se misturando. Parecia haver fortes restrições ali. Ele podia sentir sua própria força sendo suprimida, incapaz de se libertar completamente. Este é o templo. Cine observou curiosamente os arredores, notando a desolação. Não havia grandes salões ou estruturas à vista. Elsa, você realmente conseguiu entrar, ecoou um grito furioso e repentino, e uma aura aterradora os envolveu. Uma figura voou rapidamente em direção a eles. Era um anjo. Um anjo de 8 asas. Um semideus poderoso. Susan. Elsa reconheceu o anjo, sua expressão mudando. Impossível. Seres acima do 9º nível não podem descer ao mundo dos deuses. Como você chegou aqui? Você também não está aqui? Respondeu friamente o anjo chamado Susan. Elsa percebeu, com incredulidade palpável. Você realmente reconhece um jogador humano como seu mestre? Embora fosse verdade que seres de 9ª categoria normalmente não podiam entrar no mundo dos deuses, aqueles confinados em certos espaços especiais, como Tony e Ben, eram exceções. Além disso, assim como Elsa, que reconheceu John como seu mestre, tais seres podiam escapar das restrições do mundo dos deuses. Acha que eu seria tão tola quanto você? Susan zombou com desdém. Posso reconhecer um humano como meu mestre, mas esse sujeito ainda está sob o controle do meu pai. Eu ainda estou livre. Com isso, seu olhar se voltou para John, uma intenção assassina emanando dele enquanto dizia friamente, humano, nos encontramos novamente. Já nos conhecemos? Perguntou ele, intrigado. Aquele anjo lhe parecia um tanto familiar, mas ele tinha certeza de que nunca havia encontrado um anjo do nível de um semideus antes. Elsa lembrou-lhe calmamente, mestre, você matou uma projeção que ela conjurou. Foi assim que você obteve acesso à área secreta do Ninho do Verme da Morte. É você. Johnny percebeu de repente, incrédulo. Você é realmente um semideus poderoso. Hoje, todos vocês morrerão. Julgamento da luz sagrada. Sem mais delongas, Susan brandiu sua espada de luz, e um feixe de luz sagrada desceu abruptamente, envolvendo os 3. John não perdeu tempo e se posicionou em frente às 2 mulheres para receber o impacto. O ataque. Menos 96.443.000 menos 5.043.000. 2 cifras de dano apareceram rapidamente. Mais de 96 milhões da habilidade e mais de 5 milhões de danos reais. John foi aniquilado instantaneamente. Você foi morto pela poderosa semideusa Susan. O anel abençoado é ativado. Você ressuscitar no local, mestre. Cine e Elsa observaram, preocupadas. Estou bem. A expressão de John era séria enquanto ele mantinha um olhar atento sobre Susan. O céu estava calmo, como se a projeção da mulher vestida de verde não fosse descer novamente. Eu sabia que você tinha um meio de ressurreição. Será que você consegue resistir um ataque de alma? Susan zombou com desdém, seu vasto poder da alma se condensando em um raio de luz branca disparado em sua direção. Era uma habilidade da alma. Johnny não se atreveu a ser descuidado. Rapidamente ativou sua barreira da alma. Sopro. A luz branca dissipou-se sem causar ondulações. John ficou surpreso. O ataque espiritual daquela mulher sequer havia rompido sua barreira da alma. A técnica da alma dela era muito inferior à dele. É assim mesmo que um semideus poderoso se parece. John zombou, deixando para trás sua ansiedade anterior. Alívio. Mesmo sendo poderosa,
Sem um ataque de alma, ele se sentia invencível. Impossível. Os olhos de Susan se arregalaram em descrença. Minha técnica da alma tem mais de 10.000 pontos. Como você poderia bloquear meu ataque de alma sem um tesouro de fusão? Desculpe, mas minha técnica da alma é um pouco mais forte que a sua, respondeu John casualmente. Felizmente, ele havia obtido o Lotus do coração de Jade, que aumentou sua técnica da alma em 10.000 pontos. Combinada com seu treinamento, sua técnica da alma atingiu impressionantes 11.800 pontos, muito acima da marca anterior, superando a dela. Zumbido. De repente, o ar tremeu quando ele liberou sua habilidade da alma, impacto da alma. Brum! Uma explosão estrondosa ecoou enquanto John cuspia sangue devido à reação do choque. Embora sua técnica da alma não fosse poderosa, ela possuía um poder da alma formidável que não lhe pertencia. Assim mesmo, Ana, foi uma técnica do Deus da Luz. John, o que devemos fazer? Perguntou Seni, ansiosa. Ela e Elsa haviam se fundido completamente com os tesouros da raça demoníaca e dos deuses, de forma significativa. Aumentando sua força, eles ainda não conseguiam competir com um semideus tão poderoso. Limpando o sangue da boca, John encarou Susan com confiança. Eu consigo lidar com isso. Mulher caída. Susan era forte, mas não chegava nem perto do nível daquele rei das feras dos orcs. Embora ele talvez não se igualasse diretamente à força dela, com seus talentos de imortalidade e dano verdadeiro, ele poderia desgastá-la. Só você? Vamos ver quantas vezes você consegue ressuscitar. Susan zombou, brandindo suas espadas gêmeas enquanto uma luz poderosa surgia, investindo contra John mais uma vez. Recuem. Ele advertiu as duas mulheres enquanto uma enorme força sombria surgia. Ele liberou sua habilidade, Descida Sombria. Uma vasta extensão de poder sombrio envolveu a área. Ao atingir o 7º nível, sua habilidade Descida Sombria foi aprimorada para o nível 11, reduzindo aumenta os atributos do inimigo em 32%, enquanto aumenta seu próprio dano de magia negra na mesma proporção. Quantia. Aniquilação. Ele gritou baixinho, ativando a combinação de feitiços. Duas orbes negras dispararam com um uivo, comprimindo-se rapidamente até se transformarem em dois minúsculos buracos negros, devorando vorazmente tudo ao seu redor. Um lampejo de pânico cruzou o rosto de Susan enquanto ela era incontrolavelmente atraída em direção aos dois orbes. Saiam daqui! Ela gritou, liberando uma saraivada de luz sagrada que atingiu as orbes negras. Zumbido. O espaço estremeceu quando os dois feixes de luz sagrada foram consumidos diretamente pela escuridão. Buracos, e no instante seguinte, explodiram. Brum! Menos 1.151.800 menos 1.151.875. Dois números de dano piscaram, ambos representando o dano real causado por habilidades sombrias. Susan perdeu mais de 2 milhões de pontos de saúde, uma mera gota no oceano comparada aos seus 3 milhões. Bilhões em saúde. Você não é lá essas coisas, disse ela, lançando um olhar para o estrago que John havia causado. Embora chocada, aquilo não representava uma ameaça real para ela. Morra! Ela gritou, envolvendo John em incontáveis raios de luz sagrada. John, como era de se esperar, foi morto instantaneamente mais uma vez. Então, seu talento de salvador foi ativado, juntamente com a capacidade da árvore da vida de compartilhar vida, rapidamente, restaurando sua saúde. O poder de um semideus era aterrador, mesmo um ataque comum poderia facilmente acabar com ele. Ele não tinha a intenção de se esquivar, optando por absorver os ataques de Susan enquanto desferia um golpe. Uma fúria de magia da luz, magia das trevas, habilidades de imortalidade da espada e habilidades de assassino. Todos esses métodos causaram danos reais. Com o talento coração esquisito de 3 aberturas, ele podia liberar 3 habilidades instantaneamente. Combinado com o talento ira dos deuses, que reduzia o tempo de recarga em 90% e o custo das habilidades. Aos 80%, seus ataques de habilidade fluíam sem interrupção. Bum bum. A magia surgiu e o som da intenção da espada ressoou. Cada um dos ataques de habilidade de John causava entre 800.000 e 1.100.000 de dano a Susan. Embora sua barra de vida fosse imensa, ela não conseguiu resistir um bombardeio tão implacável. Seu desgraçado, quantas vezes você pode ressuscitar? Susan rosnou de raiva, mais uma vez. Eliminando John e recuando rapidamente. Ela estava começando a sentir medo. Diante dela,
Johnny parecia frágil, fácil de matar. Ela já o havia derrotado mais de 20 vezes, mas ele ressuscitou sem um arranhão. Entretanto, ela havia perdido mais de 100 milhões de pontos de saúde. Se isso continuasse, ela temia que pudesse ser completamente eliminada. SSS Level Loader Capítulo 189. A grande batalha contra o semideus. Qual é o problema? Já está com medo? Isso é só o começo, zombou John, continuando a bombardear Susan com ataques. Droga! Ela praguejou, mas seu olhar se voltou para Cindy e Elsa, que estavam por perto. Friamente, ela disse, se eu não posso matar você, então cuidarei dessas duas mulheres primeiro. Imediatamente, ela redirecionou seu alvo, avançando em direção às duas mulheres que observavam à distância. Vocês se atrevem! Gritou John, furioso, e imediatamente se colocou na frente deles. Embora Cindy e Elsa tivessem se fundido com um artefato poderoso, que aprimorou muito seus atributos, elas não eram páreo para um semideus. Além disso, os dois não possuíam nenhum meio de ressurreição. Cindy estava relativamente bem, a morte poderia levar à ressurreição, embora ela perdesse alguns níveis. Mas para Elsa, que havia descido ao mundo dos deuses, a morte significava o desaparecimento completo. Brum! Uma luz sagrada envolveu a área, e uma energia aterradora surgiu quando ele foi morto novamente. Seu talento imortal foi ativado, permitindo que ele ressuscitasse instantaneamente. Vocês duas entrem na Terra da Morte primeiro. Ele ordenou, conectando sua mente à Terra da Morte. Uma onda de poder espacial pulsou, e as duas mulheres desapareceram sem resistência. Droga! Susan praguejou. Percebendo isso, ela rapidamente selocou o espaço para impedir que John escapasse também. Não acredito que você possa continuar ressuscitando. Golpe da espada de luz. Ela gritou, a espada de luz assobiando ao golpear novamente. John permaneceu firme, deixando o golpe da espada de luz atingi-lo enquanto magia negra e luminosa brilhavam, desencadeando uma combinação de feitiços que causou milhões de dano verdadeiro. Você foi morto pela semideusa Susan. Talento imortal ativado, ressuscitando instantaneamente. O comando surgiu e ele ressuscitou sem um arranhão. Naquele instante, Susan apareceu bem na frente dele. Dança do vazio. Dança de espadas inigualável. Golpe do matador de demônios. Num instante, 3 habilidades foram ativadas, envolvendo Susan em inúmeros raios gélidos. Então, quando o golpe do matador de demônios foi desferido, a espada da divindade dos demônios caiu com estrondo. Bang! Menos 65.190. O golpe do matador de demônios era um ataque físico comum, que causava mais de 60 mil de dano verdadeiro. Mas o efeito mais importante foi o atordoamento. Durante esse tempo, John havia matado milhares de anjos, elevando seu atributo de sorte para 112 pontos, o que garantia 100% de atordoamento com o golpe do matador de demônios. Susan paralisou, encarando John com fúria. A espada longa rugiu como uma onda. Uma saraivada contínua de golpes avançou. Bang, bang. Estrondos ensurdecedores ecoaram enquanto os números de danos piscavam sem parar. Susan ficou ali parada, com os olhos arregalados de raiva e medo. Saiam daqui! Ela gritou, liberando uma força terrível que fez John voar pelos ares. Ufa! Ela ofegou, tremendo de ansiedade, sem ousar ficar por perto, recuando apressadamente e evitando o combate corpo a corpo. Ela não tinha como resistir à habilidade de atordoamento. John observou o pânico dela e percebeu. Nesse instante, ela usou o poder que possuía para se impulsionar à força para longe, libertando-se do controle do golpe do matador de demônios. Parece que você não é tudo isso, zombou John, já formulando um plano para assumir o controle da situação. Whoosh! Uma corda disparou, estendendo-se enquanto voava. Corda divina de amarração. Susan franziu a testa, dispensando-o. Garoto, você não pode me prender com a sua força. Mas e se você ficar atordoado? A voz de John ecoou, mas sua forma desapareceu repentinamente. Era uma habilidade espacial, Flash. No instante seguinte, ele apareceu bem na frente de Susan. Um lampejo de pânico cruzou o rosto de Susan, e ela imediatamente lançou um ataque. Dança de espadas inigualável. Mas John foi mais rápido. A dança da espada inigualável interrompeu a habilidade de Susan em cheio. Golpe do matador de demônios. Ele proferiu em seguida, brandindo a espada longa enquanto a onda de ataques atingia novamente. Sem surpresa,
Ela ficou atônita mais uma vez, e a corda divina da ligação desceu, prendendo-a firmemente e selando sua energia interna. Em circunstâncias normais, a corda divina de ligação de Johnny não teria sido capaz de contê-lo. Dela. Mas agora, em estado de atordoamento, com sua energia interna bloqueada, e sem meios de resistir ao choque, ela não conseguia escapar do ataque de John. Bum, bum. Sons estrondosos ecoaram quando a espada longa desceu como uma tempestade torrencial. Os indicadores de saúde de Susan diminuíram constantemente. Se isso continuasse, ela certamente morreria. Matadora de deuses, você sabe quem eu sou. Se eu morrer, meu pai jamais a deixará ir. O pânico a dominou. Apesar de seus esforços, ela não conseguia se libertar do estado de atordoamento nem da corda divina que a prendia. Ela precisou invocar o nome do Deus da Luz para intimidá-lo. Ah! John zombou com desdém. O Deus da Luz? Esse cara pode se juntar a você em breve. Cova. Arrogante. Gritou Susan, furiosa. Você não terá um bom fim por ofender uma divindade. John ignorou, intensificando seus ataques com a espada longa. Os pontos de vida de um semideus eram aterrorizantes, mesmo que o oponente permanecesse imóvel e permitisse se ele atacasse, levaria muito tempo para derrotá-los. Susan tentou repetidamente, mas não conseguiu escapar das amarras da corda divina. Ela praguejou veementemente, mas um medo profundo a consumia. Se isso continuasse, ela certamente morreria. Humano, eu vou te despedaçar. Ela gritou, com uma expressão frenética, canalizando imprudentemente o poder da luz dentro de si. Espírito Santo dos nove céus, ofereço meu sangue como preço, ouça meu apelo, expulse o mal e proteja o Espírito Santo. Ela murmurou, cuspindo repentinamente um bocado de sangue. Tez com aspecto desbotado. Naquele instante, um raio de luz sagrada desceu sobre ela, dissipando instantaneamente seu atordoamento. Estado humano, morra. Com o rosto contorcido de raiva, ela se libertou da corda divina de ligação, sua espada de luz brilhando enquanto incontáveis raios de espada choviam sobre ela. Ela queria que Johnny experimentasse a sensação de ser cortado em pedaços. PFFT. Você foi morto pela semideusa Susan. Talento imortal e imortal ativado. Ressuscitando no mesmo instante, a notificação apareceu e Johnny ressuscitou. Ignorando os ataques de Susan, ele desferiu o golpe do matador de demônios mais uma vez. Bang! Quando a espada longa caiu, uma luz sagrada cintilou ao redor de Susan, mas ela não ficou atordoada. Com um olhar presunçoso, ela zombou. Humano, isso é inútil. No estado de proteção do Espírito Santo, você é imune a todos os efeitos de controle. Você morrerá hoje. Dito isso, o golpe da espada de luz desferiu o golpe, e John, previsivelmente, foi morto mais uma vez. Verei quantas vezes você consegue ressuscitar, declarou Susan desafiadoramente, seus ataques tornando-se ainda mais ferozes. Ressuscite até que eu a esgote completamente. O espírito de luta de John se intensificou enquanto ele ignorava os ataques de Susan, continuando a usar magia de luz e trevas, juntamente com a habilidade espada imortal, bombardeando-a implacavelmente. Ele queria ver se conseguiria ressuscitar mais vezes ou se os pontos de vida dela aguentariam. Mais longo. Bum, bum. O ar estava repleto de rugidos ensurdecedores, enquanto ventos ferozes uivavam e uma energia colossal se alastrava. Tanto John quanto Susan estavam em situação desesperadora. Embora possuísse os talentos imortal e imortal, ele não era invencível. Tendo sido morto centenas de vezes, John sentiu uma vertigem na cabeça. Sua alma estava sofrendo danos. Se isso continuasse, poderia causar danos irreversíveis à sua alma, chegando a ameaçar sua vida. O talento imortal e imortal não garantia vulnerabilidade. No entanto, Susan estava em situação ainda pior. A combinação da magia da luz e das trevas de John, os ataques, juntamente com a habilidade espada imortal, infligiram dano verdadeiro ao qual ela não conseguiu resistir. Naquele instante, seu vestido, antes branco, estava manchado de vermelho com sangue, pendendo dela como um estandarte esfarrapado. Ambos os pares de asas em suas costas estavam quebrados, com as penas espalhadas. Sua saúde havia despencado para mais de 300 milhões, e se isso continuasse, ela certamente morrerá. Como semideusa, ela precisava descer em sua verdadeira forma ao mundo dos deuses. Lá, a morte significava morte verdadeira, sem qualquer chance de ressurreição. Ela engoliu em seco, fixando o olhar em John, e disse lentamente,
Humano, vamos parar por aqui? Continuar assim só levará à destruição mútua. Sério? John zombou, uma energia poderosa o envolvendo, sem demonstrar qualquer intenção de recuar. Estou disposto a correr o risco. Ele estava avaliando a saúde de Susan, ciente de que ela não aguentaria muito mais tempo. Oxi! A magia surgiu quando a luz sagrada desferiu um golpe, e com ela, o corte da espada de luz e a tempestade negra. Envolveu Susan. Seu teimoso. Ela cuspiu as palavras, lançando sua própria poderosa magia de luz. Ela podia sentir que John também estava chegando ao seu limite. Quem viveria e quem morreria ainda era incerto. Tosse. Mais uma vez, John foi morto por ela, e ao ressuscitar, não conseguiu evitar tossir. Sangue. Uma sensação de inquietação se instalou. A cada ressurreição, sua alma era danificada, e ele sentia como se a morte significasse a verdadeira morte. Ah, humano, você não vai durar muito mais. Susan gargalhou, testemunhando a cena. Sua luz da espada reluziu enquanto ela atacava novamente. Já chega de você. Johnny limpou o sangue do canto da boca. Um pensamento lhe ocorrendo enquanto a corda divina de ligação disparava mais uma vez. Ele percebeu que a luz sagrada que envolvia Susan havia desaparecido, o que significava que ela não a possuía mais. Qualquer meio para resistir ao atordoamento. Lá vamos nós de novo. Um lampejo de pânico cruzou os olhos de Susan, mas já era tarde demais para ela. Recuar. Num instante, ela foi presa pela corda divina da ligação, sua energia interna suprimida. No momento em que ela se preparava para se libertar, o ataque de John veio com força total. Bang! A espada longa desferiu um golpe forte, executando mais uma vez o golpe do matador de demônios. Como era de se esperar, Susan ficou estupefata. No segundo seguinte, a espada longa uivou, seu brilho gélido reluzindo, e a onda de ataques começou. Desceu sobre ela mais uma vez. Menos 65.210 menos 64.820. Números representando os danos reais piscavam no ar. Susan sentiu uma onda de terror. Ela tinha pouco mais de 300 milhões de pontos de saúde restantes e não conseguiu aguentar por muito mais tempo. Humano, eu sou filha do Deus da Luz. Você não pode me matar, ela gaguejou. Invocar o nome do Deus da Luz como uma ameaça. Johnny dispensou com um resmungo. Sua rixa com os deuses é muito se transformar em uma batalha até a morte. Morte, mesmo que ele deixasse Susan ir, o Deus da Luz não o pouparia. Ninguém pode te salvar hoje, retrucou ele friamente, sua espada longa uivando enquanto intensificava seu ataque. Assalto. Em pouco tempo, a saúde de Susan caiu para menos de 10 milhões. Naquele instante, Johnny interrompeu subitamente seu ataque. Susan ficou momentaneamente atônita, e então uma expressão presunçosa surgiu em seu rosto. Ela pensou, Johnny ficou com medo e, arrogantemente, declarou, humano, você fez a escolha certa. Agora, assine um contrato de escravidão comigo e torne-se meu servo, prometo sua segurança. Você está sonhando? John olhou para ela como se ela fosse uma tola, e então conectou seus pensamentos à terra da morte e invocou Elsa. Com Susan amarrada, a trave espacial foi removida. Mestre, o senhor está bem? Elsa olhou para ele, preocupada com seu estado desgrenhado e debilitado. John balançou a cabeça e perguntou, é verdade que se você matar um semideus, você pode ascender e se tornar um semideus também? SSS Level Loter Capítulo 190. O caminho divino se abre, os deuses descem os olhos de Elsa brilharam quando ela olhou para Susan. Foi então que ela percebeu que Susan estava gravemente ferida, à beira do colapso, e amarrada pela corda divina da ligação, completamente à mercê deles. Ela sentiu um choque. Johnny estava apenas no 7º nível e ainda não havia se fundido completamente com os tesouros dos imortais, mas mesmo assim tinha a capacidade de matar um semideus. Se ele conseguisse se fundir completamente com os tesouros dos imortais e se tornasse um semideus, quão aterrorizante seria seu poder? Você se atreve? Susan percebeu a situação, encarando Elsa com um olhar ameaçador. Eu sou a filha do Deus da Luz. Se você se atrever a me tocar, morrerá sem dúvida alguma. Elsa franziu a testa. Ela conhecia bem a força do Deus da Luz e hesitou em agir. John se pronunciou. Você já me reconheceu como seu mestre. Mesmo que poupe esta mulher, o Deus da Luz jamais a deixará ir. Mestre, eu sei o que fazer. Elsa assentiu, seu olhar se tornando feroz enquanto encarava Susan. Ela acreditava em John,
Uma vez que ele se tornasse mais forte, certamente superaria o Deus da Luz. Elsa. Susan entrou em pânico, engolindo em seco enquanto olhava para John. Humano, eu me juntarei a você. Sou poderosa e definitivamente posso te ajudar. João permaneceu impassível, sabendo que essa Susana, sendo filha do Deus da Luz, não era confiável. Você acha que é digno de servir ao meu mestre? Elsa zombou, concentrando sua magia de luz e atacando com ferocidade. Seus atributos superavam em muitos de John, e seu dano era impressionante, potencializado por um conhecimento de 5% da lei da luz, que incluía 5% de dano verdadeiro. Brum! Um estrondo tremendo irrompeu quando uma poderosa energia luminosa surgiu. Não! Susan soltou um grito furioso, seus pontos de vida restantes foram instantaneamente eliminados, e ela encontrou seu fim. No chão, vários objetos estavam espalhados, duas espadas leves, que eram artefatos de baixa qualidade. Além disso, havia algumas pedras de habilidade, uma pedra de aprimoramento de talento intermediário e duas pedras espirituais. Johnny recolheu todos eles. Perfeito, Tracy poderia refinar os tesouros dos deuses, e ele ficaria com as duas espadas de luz para ela. Whoosh! Naquele instante, um raio de luz sagrada desceu, envolvendo Elsa. Matar um semideus e completar a prova de ascensão foi um sinal de sua ascensão ao status de semideusa. Banhada em luz sagrada, ela flutuou para cima, absorvendo avidamente seu poder. Após cerca de 10 minutos, a luz sagrada finalmente se dissipou e Elsa pousou, fazendo brotar um par de asas em suas costas, sua aura tornando-se ainda mais sagrada e poderosa. Mestre, eu me tornei uma semideusa. Ela se aproximou de John, transbordando de alegria e entusiasmo. Além disso, meus 4 atributos básicos aumentaram em 200.000 pontos cada. Tanto assim? John ficou surpreso. Ele não esperava que a fusão de vários tesouros raciais e a promoção a semideus trouxessem benefícios tão imensos. Ele não pôde deixar de sentir um pouco de expectativa. Elsa o encarou profundamente, os olhos repletos de ainda mais obsessão. Ela pensava que seguir John significava que jamais alcançaria o status de semideusa nesta vida. No entanto, em apenas alguns dias, com a ajuda de John, ela havia derrotado um semideus e alcançado com sucesso esse nível. Elsa, onde está o celo do templo? John apalpou o espaço ao redor deles e não sentiu a presença de nenhum celo. Elsa avaliou cuidadosamente o ambiente ao seu redor, acenou com a mão e a aura divina surgiu, dispersando as forças circundantes. Ela explicou: Mestre, essa força opressora é o celo que impede a entrada no mundo dos deuses. Assim que a quebrarmos, o celo do mundo dos deuses será removido. John assentiu com a cabeça e disse: Vou deixar Sini sair. Mestre, não precisa incomodar a Sini. Eu posso lidar com isso sozinha. Tendo alcançado o status de semideusa, seu poder aumentou significativamente, tornando fácil para ela quebrar o celo. Whoosh! 2 espadas de luz surgiram em suas mãos. Corte! Ela gritou furiosamente, lançando-os com força sobre o espaço. Brum! O espaço tremeu, ondas de energia aterradora surgiram e a força opressora foi gradualmente desmantelada. Logo, tudo se dissipou por completo, e o mundo ficou puro e limpo. Uma brisa suave passou, trazendo uma sensação indescritível de alívio, como se a força opressora que pairava sobre seu coração finalmente tivesse desaparecido. Nesse instante, ecoaram diversos sons de anúncios. Anúncio: o celo do templo foi removido, o caminho divino para o mundo dos deuses está agora aberto. Aviso: matar monstros concederá 10 vezes mais experiência, todas as áreas escondidas serão reveladas e os mapas agora estão acessíveis. Aviso: o sistema de habilidades de facção foi ativado, o saque dos chefes foi aprimorado. O mundo dos deuses foi tomado por tremores tremendos. Johnny não conseguia se concentrar naquilo, uma aura aterradora desceu, fixando-se nele e em Elsa. Era o Deus da Luz. Com o celo do templo removido e o caminho divino aberto, as potências do 9º nível e os deuses agora podiam descer ao mundo dos deuses. Mestre, o que devemos fazer? Elsa estava em pânico. Eles acabavam de matar Susan, a filha do Deus da Luz. Embora tivesse alcançado o status de semideusa, ainda lhe faltavam 2 reinos imensos para chegar ao topo do Deus da Luz e não era páreo para tamanho poder. Susan! Exclamou uma voz chocada quando um anjo masculino de 12 asas desceu, diretamente, correndo em direção ao cadáver de Susan. Sua aura sagrada era aterradora, vasta como o mar,
Muito além de qualquer coisa que Elsa pudesse imaginar. Elsa, a matadora de deuses. Vocês duas se saíram muito bem. Ele olhou para o cadáver no chão, erguendo-se lentamente enquanto uma avassaladora intenção assassina as envolvia, quase palpável em sua essência. Intensidade. Jó franziu a testa profundamente e gritou: Você não vai sair. Você realmente quer me ver assim? Ser morto? Hã? O deus da luz fez uma pausa, com uma expressão cautelosa enquanto olhava para o céu. Ele pensou que Jonas estivesse invocando a mulher de vestido verde e respondeu friamente: Matador de deuses, ninguém pode te salvar agora. E quanto a mim? De repente, uma voz calma ecoou enquanto uma fenda no espaço se abria, liberando um poder sombrio e ilimitado, e duas figuras desceram. Um homem e uma mulher, ambos vestidos com armaduras negras e com um par de asas negras nas costas, exalavam uma aura aterradora, ambos sendo potências de nível divino. Especialmente o homem, cuja presença não era de forma alguma mais fraca do que a do Deus da Luz. Michele. Kamal. O Deus da Luz os reconheceu, ofegando em choque, com uma expressão cautelosa. Pois ele hesitou em agir. Michele sorriu levemente e disse: Deus da Luz, não esperava te ver de novo. Pare com a conversa fiada e mate-o, insistiu Kamal impacientemente, com a raiva à flor da pele. Deus da Luz, o reinado da sua raça angelical e dos deuses está chegando ao fim. Michele declarou friamente, erguendo a mão enquanto nuvens escuras pairavam sobre sua cabeça, uma aura aterradora se espalhando. HMPH, você realmente acha que seus remanescentes podem abalar o status dos deuses? O Deus da Luz zombou, enquanto um raio de luz sagrada irrompia de trás dele, dispersando as nuvens escuras e iluminando metade do céu. Antes mesmo de qualquer um dos lados se confrontar diretamente, a mera colisão de suas auras foi suficiente para sobrepujar o outro. Johnny forçar ele e Elsa a recuarem repetidamente. Garoto. Nesse instante, Kamal olhou para ele e disse friamente: Saia daqui. Mais forte. Seres chegarão em breve. Você não está apto a participar de uma batalha deste nível. Entendido. Obrigado, senhor. Respondeu John, com o coração emocionado enquanto ele e Elsa saíam. Templo e desceu ao mundo dos deuses. Woshi. Uma brisa suave soprou, e o mundo dos deuses passou por uma transformação dramática, repleto de poderosa energia espiritual. O caminho divino se abriu. Será que isso é uma bênção ou uma maldição? De repente, Ben apareceu ao lado deles, com um olhar contemplativo. Jó ficou surpreso e perguntou, atônito: Sênior, como o senhor saiu do abismo? Para atravessar o abismo, é preciso compreender o poder das leis obscuras, mas ele as possuía. Nada disso. Ben olhou para ele e explicou: o caminho divino se abriu, a força opressora desapareceu e todas as áreas e mapas ocultos agora estão acessíveis, com livre entrada e saída. O quê? Exclamou John, com a mente a 1000 por hora, pensando na Terra da Morte, lar de inúmeros tesouros. Especialmente a Árvore da Vida, a Veia da Terra e o Mar Negro, todos cobiçados até mesmo por seres de nível divino. Usinas de energia. Seu coração se agitou ao entrar diretamente na Terra da Morte. Elsa e Ben seguiam logo atrás. Felizmente, a Terra da Morte estava pacífica, sem ter atraído a atenção de ninguém. Sênior, existe alguma maneira de esconder a Terra da Morte? Perguntou John a Ben. Sua própria força era muito fraca. Se outros seres poderosos de nível divino voltassem seus olhos para a Morte e Terra, ele não seria capaz de defendê-la. Ben balançou a cabeça. É inútil. Com o caminho divino aberto, todas as áreas e mapas ocultos estão visíveis. Acessível. Mas não precisa se preocupar, o Mar Negro está aqui, e Michele não deixará nada acontecer à Terra da Morte. Faz sentido. Johnny percebeu que o Mar da Morte era um tesouro da raça demoníaca e, com uma deusa de nível intermediário como Michele o guardando, ninguém ousaria causar problemas. Ele pensou nos tesouros que possuía. Com o caminho divino aberto e os deuses com a diminuição de poder, não era mais necessário mantê-los. Seria melhor deixar que seus subordinados os aprimorassem para aumentar sua eficácia. Ele se virou para Ben e perguntou: Sênior, você refinará o tesouro do clã das feras ou ele será Sênior Tony? Hã? Ben ficou surpreso, olhando para ele com curiosidade. Por que você não vai refinar? Você mesmo fez isso? Eu já refinei os tesouros dos imortais. A mente de John se iluminou, e o osso imortal, corpo imortal, sentido espiritual e espada imortal apareceram antes de se fundirem ao seu corpo. Os imortais. Certo.
Ben assentiu, ponderando por um momento antes de dizer: se você não vai usar o tesouro do clã das feras, então deixe para Jean. Aquela garota tem uma constituição especial e atrairá a atenção de algumas feras inescrupulosas. Certo. Jonas sentiu em concordância, sem perguntar mais nada. Ben havia mencionado que Jean poderia ajudar o clã das feras a despertar os poderes de sua linhagem sanguínea, e somente despertando esses poderes eles poderiam se integrar completamente aos tesouros do clã das feras. Além disso, ele também possuía um conjunto completo de tesouros das raças divina e demoníaca, juntamente com uma alma remanescente da raça demoníaca. Esses itens não eram mais necessários, então fazia sentido entregá-los para outra pessoa. Aprimoramento para fortalecer a todos. Elsa, reúna todos. Instruiu John enquanto caminhava em direção à casa na árvore embaixo da árvore. Árvore da vida para recuperar diversos tesouros. Esses itens estavam guardados na casa da árvore há algum tempo. Em pouco tempo, todos se reuniram. John entregou os tesouros do clã das feras a Jean e os tesouros dos deuses a Tracy, aumentando assim o poder deles. Poderes. Tracy possuía um valor de divindade, permitindo-lhe refinar os tesouros divinos, mas ela precisaria dominar o poder da luz para uma integração completa. Isso era algo para se considerar mais tarde. Ele ainda tinha um conjunto completo de tesouros da raça demoníaca em suas mãos e se virou para Sarah e outras potências de 8º nível, perguntando: quem dentre vocês refinará os tesouros da raça demoníaca? Tesouros! Exclamaram em uníssono, engolindo em seco, com excitação e expectativa estampadas em seus rostos. SSS Level Loader Capítulo 191 Refinando Tesouros. Chegando à cidade dos anjos, Behemoth olhou para Sarah e Bomini ao seu lado e balançou a cabeça, impotente. Minha afinidade com o elemento sombrio não é alta, então acho que vou passar. Refinar os tesouros da raça demoníaca era simples, mas integrá-los completamente exigia uma compreensão das leis dos elementos escuros. Além disso, o relacionamento dele com John claramente não era tão próximo quanto o das duas mulheres. Então Bomini se pronunciou: Sarah, por que você não tenta? Sarah sentiu-se tentada, mas não concordou. Em vez disso, olhou para John e disse: marido, não tenho pressa. Deixe Bomini cuidar disso. Ela está estabelecendo uma facção e gerenciando todos os elfos, então fortalecer o poder dela é o mais importante. Certo, da próxima vez vou me certificar de encontrar algo bom para você. John também acreditava que dar o presente para Bomini era a escolha mais adequada. Espere. Nesse instante, Ben deu um passo à frente, olhando friamente para Bomini. Se você quiser refinar os tesouros, precisa assinar um contrato de alma com o Matador de Deuses. Sênior, isso não é um pouco complicado demais? Perguntou John, confuso. Bomini e os outros já haviam jurado lealdade a ele. Assinar um contrato de almas parecia desnecessário. Além disso, o contrato de alma era demasiado opressor e eles não concordariam facilmente com ele. Ben respondeu: garoto, estou fazendo isso para o seu próprio bem. Sua identidade é especial, não confie em ninguém facilmente, principalmente nos deuses. O que você quer dizer? Perguntou John, um pouco confuso. Será que aquele velho pressentiu alguma coisa? Ben balançou a cabeça, sem dar mais detalhes, mas olhando calmamente para Bomini. Tudo bem, estou disposta a assinar o contrato de alma. Bomini mostrou-se indiferente. Depois de passar um tempo juntos, ela estava disposta a confiar em John. Zumbido. Uma onda de poder da alma se condensou quando ela iniciou voluntariamente a assinatura do contrato de almas. John hesitou por apenas um instante antes de não o impedir, e suas almas se uniram com sucesso. Se ele quisesse, poderia facilmente apagar Bomini da memória. Ben então se virou para os outros poderosos do 8º escalão e continuou: assinem o contrato da alma ou saiam deste lugar. Por mim, tudo bem. Sarah foi a primeira a se apresentar, assinando de bom grado o contrato de alma com John. Behemoth hesitou um pouco, mas depois de olhar para as duas mulheres, ele também concordou em assinar o contrato de alma. Lord Ben, eu também preciso assinar? Perguntou Tartaruga Negra, intrigado. Ben franziu a testa e respondeu: você decide. Quer jurar lealdade ao clã das feras ou a este humano? O que você quer dizer? Vocês, do clã das feras, vão se tornar meus inimigos? John estava confuso, sentindo que o comportamento de Ben estava um tanto incomum hoje. Tartaruga Negra também o olhou perplexa. John era o salvador profetizado,
O clã das feras deveria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudá-lo. Ben balançou a cabeça, sem querer dar mais explicações. Olhou para o céu e reiterou: Matador de deuses, não confie em ninguém facilmente, especialmente nos deuses. Eles retornaram e eu preciso partir agora. Antes que Johnny pudesse responder, a figura de Ben cintilou e desapareceu no ar. Imediatamente depois, uma enorme aura escura envolveu a área quando Michelle e Kamal desceram. Ambos pareciam desarrumados, com Michelle visivelmente ferida e mal conseguindo se manter em pé com o apoio de Kamal. Os seres poderosos da Terra da Morte os observavam com admiração. Os deuses eram uma existência quase inatingível para eles, algo a que só podiam aspirar durante suas vidas. Anciãos, vocês estão feridos? Perguntou John, surpreso. Michelle era uma deusa de nível intermediário. Se ela estava ferida, provavelmente significava que o atacante era de um nível superior. Michelle se virou para ele, com uma expressão ameaçadora, e perguntou friamente: Garoto, você é parente dos imortais? Sim. E daí? John assentiu, o assunto já não era segredo. Me arrependo de ter concordado com seus termos. Michelle bufou, com sua intenção assassina palpável. Cindy deu um passo à frente, posicionando-se de forma protetora na frente de John, encarando Michelle friamente. O olhar de Michelle vacilou, sua intenção assassina diminuindo. Ela se virou para Kamal e disse: Diga a ele. Vou me isolar para me curar. Dito isso, ela saltou para o mar escuro. Podem se dispersar agora. Kamal dispensou os outros, deixando apenas John e Cindy para trás. Ancião, o que aconteceu? Perguntou John, olhando para ela confuso. Ah! Kamal olhou para Cindy e suspirou, impotente. Os deuses de várias raças chegaram a um acordo para suspender suas lutas internas, e os semideuses e seres superiores também se absterão de interferindo. Mas você é a exceção. Eu sou a exceção. Os deuses vão me perseguir. John estava perplexo, seus instintos indicando que isso estava relacionado à sua identidade como um dos imortais. Kamal assentiu e continuou: Nós, como casal, não temos escolha a não ser impedir que a raça demoníaca ataque vocês. No entanto, não podemos deter os seres poderosos das outras raças. Mas não se preocupem, eles não agirão contra vocês na Terra da Morte. Então você está dizendo que eu só posso me esconder na Terra da Morte? John zombou, finalmente entendendo o significado das palavras anteriores de Ben. Embora Michelle e Kamal parecessem estar protegendo-o, na verdade pretendiam reivindicá-lo. Terra da Morte. E ele ficou sem opções. Vocês não são deuses. Não há outra maneira? Perguntou Cindy, descontente. Permanecer na Terra da Morte não o ajudaria a ficar mais forte. Se ele fosse forçado a se esconder lá, seria praticamente equivalente à prisão. Kamal olhou para Cindy e explicou: os deuses não são invencíveis. Mesmo assim, já os ofendemos. Deuses de outras raças. Com a abertura do caminho divino, os deuses de várias raças emergiram um após o outro. A raça demoníaca ficou apenas com ela e Michelle, o que as colocou em desvantagem. Ela continuou: no entanto, você não precisa se preocupar muito. A maioria dos deuses está ferida e não irá atacá-lo por enquanto. Após dizer isso, ela ignorou os dois e entrou no mar da morte para meditar. Os deuses estão feridos? John estava perplexo, sem entender o que havia acontecido durante a batalha. Ele lamentou não ter ficado para assistir. No entanto, o fato de os deuses estarem feridos lhe proporcionou uma oportunidade. Elsa. John chamou Elsa e vários outros seres poderosos, dizendo: vamos para a Cidade dos Anjos. A Cidade dos Anjos ainda abrigava muitos anjos, e ele decidiu continuar massacrando-os para enfraquecer o poder do Deus da Luz e, ao mesmo tempo, aumentar sua própria força. Velho, eu também quero ir. Tracy, que estava presa há muito tempo, queria se juntar ao grupo. Ação. Não. Você ainda está muito fraca. Johnny recusou firmemente. Ela havia descido ao mundo dos deuses em sua verdadeira forma, e se algo desse errado, significaria morte real. Mas eu me fundi com os tesouros dos deuses e minha força aumentou significativamente. Tracy protestou. Não significa não. A atitude de John era resoluta, não deixando espaço para negociação. Tracy estava furiosa, seu olhar vacilante enquanto dizia: velho, que tal isso? Se eu derrotar você, deixe-me ir com você. Ela já estava no 7º nível e, com a fusão dos tesouros dos deuses, sentia-se confiante em sua capacidade de derrotar John. Tem certeza?
John olhou para ela com uma expressão brincalhona. Elsa, que estava por perto, deu uma risadinha. Irmãzinha, aconselho você a desistir. Meu mestre matou um semideus antes. Matou um semideus? Sério? Tracy lançou-lhe um olhar furioso, incrédula com a afirmação. Ela se lembrou de ter sido enganada por Elsa. Embora Elsa tivesse sido subjugada por John, ela ainda sentia insatisfeito. John se pronunciou. Muito bem, você ficará na Terra da Morte por enquanto. Quando eu tiver tempo para ajudá-lo a melhorar, e assim que você se fundir completamente com os tesouros dos deuses, você estará livre para se mover. Tudo bem. Tracy não teve escolha a não ser concordar. John pegou o mapa da Cidade dos Anjos e o ativou diretamente. Com os selos do mundo dos deuses removidos, todos os mapas ocultos e a área secreta foram revelados. Ele não precisava entrar na área secreta elemental. Saber as coordenadas era suficiente para desbloquear o caminho para a Cidade dos Anjos. Sarah, os diversos seres poderosos de 8º nível, Elsa e os seguidores da raça dos anjos atravessaram a passagem espacial e chegaram à Cidade dos Anjos. Baque. O grupo caiu desprevenido na piscina do renascimento. Dessa vez, o ataque de espada de Johnny não falhou. Elsa. Uma voz surpresa ecoou ao redor deles. Os anjos que guardavam a área se assustaram com o súbito aparecimento do grupo. O líder, um anjo de 6 asas, olhou furiosamente para Elsa e gritou, você traiu o Senhor Deus da Luz e ousa voltar. Vão. Elsa, desinteressada em conversa fiada, ordenou que os seus anjos subordinados atacassem. Todos eles eram lacaios leais do Deus da Luz e não podiam ser subjugados. Oxi! O poder da luz irrompeu, uma aura divina envolvendo toda a Cidade dos Anjos. O anjo de 6 asas olhou para Elsa, com medo e choque nos olhos, e gaguejou, vê você. Realmente alcançou o status de semideus? Como isso é possível? Morra. Elsa encerrou qualquer conversa adicional, liberando um raio de luz cortante de sua espada que matou instantaneamente o anjo de 6 asas. Johnny respondeu rapidamente, Elsa, nenhum deus desceu, você não precisa intervir. O propósito de sua vinda era aumentar sua força. Com o poder aterrorizante de Elsa, se elas se agissem, não haveria chance para mais ninguém atacar. Muito bem, mestre, eu o protegerei, concordou ela, posicionando-se ao lado de John e Cini. A intenção da espada zumbia. John também iniciou seu ataque. Tendo alcançado o 7º nível, seu poder havia aumentado significativamente, e ele enfrentou os anjos de 6 asas do 9º nível sem qualquer dificuldade. Você matou um anjo de 4 asas de nível 5000, ganhando 563 milhões de pontos de experiência, talento saque ativado, afinidade elemental da luz mais 1, divindade mais 2, pontos de habilidade mais 30. Mensagens de notificação surgiram. O caminho divino foi ativado e o ganho de experiência em todo o mundo dos deuses foi multiplicado por 10. Além disso, a taxa de obtenção de itens de chefes foi significativamente aumentada. John mirou nos anjos de 9 níveis e 6 asas, todas figuras lendárias que iriam. Artefatos poderosos após a morte. Além disso, se ele conseguisse matar 90 anjos de 6 asas, seu talento ira dos deuses seria. Atualize novamente. Uma energia poderosa surgiu enquanto gritos ecoavam, mergulhando toda a Cidade dos Anjos no caos. Contra Elsa e John, esses anjos foram completamente subjugados, sofrendo pesadas baixas. O alvo de John continuava sendo os poderosos anjos de 9 níveis e 6 asas. Em pouco tempo, ele já havia derrotado mais de 70 anjos de 6 asas e subido para o nível 15 vezes. Nesse ritmo, ele poderá em breve chegar ao 9º escalão. Só faltam mais 17 anjos de 9 níveis, murmurou John, concentrando-se novamente em um anjo de 6 asas. O anjo parecia aterrorizado e gritou apressadamente, rápido, peça ajuda ao Senhor Deus de Luz. SSS Level Loader Capítulo 192, Aniquilando a Cidade dos Anjos, matando um semideus. Um sinal de socorro foi lançado ao céu. John sentiu-se um pouco inquieto. O Deus da Luz era um Deus de nível intermediário, e embora tivesse aprendido com Kamal que a divindade estava ferida, ele não sabia a extensão dos ferimentos. Se o Deus da Luz descesse, eles definitivamente não teriam a menor chance. Mesmo que não fosse o Deus da Luz, eles não seriam capazes de lidar com nenhum Deus de nível inferior que aparecesse. Brum! De repente, os céus rugiram e uma aura poderosa desceu. John soltou um suspiro de alívio.
Aquela aura não era muito intensa e parecia vir de um semideus, provavelmente do nível de Elsa. Elsa, você traiu o Deus da Luz, massacrou anjos e matou Lady e Susan. Isso é imperdoável. Um grito furioso ecoou quando uma espada de luz aterradora cortou o céu. Um anjo de 8 asas apareceu, irradiando uma poderosa aura de luz, não menos fraca que a de Elsa. Era uma semideusa sob comando do Deus da Luz, chamada Diana. Mestre, deixe comigo. O espírito guerreiro de Elsa se intensificou, suas asas se abriram enquanto ela disparava para cima, despedaçando a luz da espada e confrontando o anjo de 8 asas de frente. Ela olhou para sua oponente com desdém e disse friamente, Diana, você não passa de uma adversária derrotada. Se não fosse pelo Deus da Luz ter lhe favorecido, você acha que teria se tornado uma semideusa diante de mim? Isso é passado. Hoje, você vai morrer. A fúria de Diana se acendeu, e uma enorme força de luz se concentrou enquanto ela lançava seu ataque mais poderoso contra Elsa. Elsa permaneceu impassível, lançando também seu golpe mais poderoso. As duas colidiram, liberando uma onda de energia aterradora enquanto lutavam ferozmente. Johnny pressentiu que Diana havia ascendido recentemente ao status de semideus e que seu poder era praticamente equivalente ao de Elsa. Então ele achou que não havia perigo. Ele voltou a concentrar-se na caça aos anjos de 9 níveis e 6 asas. Uma força sombria o envolvia, uma espada gigantesca girando ao seu redor enquanto Johnny lutava como um deus da guerra. Oponentes de nível semideus não representavam ameaça alguma para ele. Os anjos estavam desesperados, sem ousar confrontar João diretamente, e fugiram às pressas. Com a chegada do semideus, a dinâmica do campo de batalha não mudou em nada. O poder de João era inegável. Seni, tendo integrado completamente os tesouros da raça demoníaca, aumentou significativamente sua força, permitindo-lhe lutar com dificuldade contra um anjo de 2 asas de 7º nível. Sara, Bomini, Behemoth e Black Turtle, 4 poderosos de nível 8, tinham como alvo exclusivo os anjos de 4 asas de nível 8. A força mais formidável continuava sendo o exército de anjos sob o comando de Elsa, e com a técnica do caminho divino neutralizando as ameaças, eles lutavam sem preocupação. Anjos caíram um a um, e a experiência de alguns alçou o voo, tornando-se mais ousada a cada batalha. No entanto, o exército angelical da cidade dos anjos estava em desespero. Alguns anjos até mesmo haviam escapado silenciosamente da cidade dos anjos. Você matou um anjo de 6 asas de nível 7000, ganhando 1,2 bilhão de pontos de experiência, talento saque ativado, divindade mais 5, afinidade elemental da luz mais 5, sorte mais 1, espírito mais 100. Você derrotou com sucesso 90 chefes lendários de nível 9. O talento Ira dos Deuses subiu de nível, reduzindo o consumo de poder mágico e espiritual em 90%, condição para aprimorar o talento Ira dos Deuses para o próximo nível. Mate 10 seres de nível semideus ou superior. As notificações de aprimoramento piscaram. John havia derrotado com sucesso 90 anjos de 6 asas, e o talento Ira dos Deuses foi aprimorado mais uma vez. O consumo de habilidades foi reduzido em 90%. Com uma redução de 90% no tempo de recarga das habilidades, ele poderia desferir ataques de habilidade continuamente. O que mais o empolgava era a possibilidade de o talento Ira dos Deuses continuar a evoluir. Contudo, as condições eram um tanto exigentes. Matar 10 seres de nível semideus ou superior. Essa não era uma tarefa impossível para ele. Ele fixou seu olhar no anjo de 8 asas que lutava contra Elsa. Naquele momento, ambos estavam um tanto desgrenhados. Ambos eram semideuses recém-promovidos, incapazes de levar vantagem um sobre o outro. Na verdade, Diana parecia possuir uma força ligeiramente maior. Elsa, estou aqui para te ajudar. Gritou John, ativando o voo da espada e avançando. Buscando a morte. Zombou Diana, abandonando Elsa para atacar John. Mestre, tenha cuidado, este é um pouco poderoso, avisou Elsa, embora não estivesse preocupada. Se John conseguiu derrotar Susan, certamente conseguirá lidar com esta situação sem problemas. Wosh. Num instante, sua figura desapareceu, ativando simultaneamente a dança do vazio e a dança da espada inigualável. Uma luz fria tremeluzindo enquanto envolvia Diana, que avançava em disparada. Baque. Menos 767.410 menos 764.100. Uma série de números de danos apareceu rapidamente, todos danos reais. Pensei que você fosse mais forte.
Você não é tão impressionante assim. Diana zombou. Embora estivesse surpresa com a força de Jon, a ideia de ser derrotada por ele era, sem dúvida, um tanto assustadora. Fantasia. No momento em que ela se preparava para contra-atacar, a luz de uma espada cintilou e o ataque de Jon falhou. De novo. Golpe do matador de demônios. Brum. Menos 85.400. Um valor irrisório de prejuízo real surgiu na tela. Diana, inicialmente indiferente, estava prestes a zombar dele quando foi subitamente surpreendida. Bum, bum. Rugidos estrondosos ecoaram enquanto os ataques de Jon se abateram como uma tempestade. Seu desgraçado, suma daqui. Diana voltou-se num instante. Uma luz sagrada envolveu, libertando-a instantaneamente do atordoamento. Num movimento rápido, ela desferiu um golpe de espada que atingiu diretamente e Jon foi obliterado. Você foi morto pela semideusa Diana. O talento imortal e imortal foi ativado, permitindo você para ressuscitar no mesmo local. Mestre, o senhor está bem? Elsa empurrou Diana para trás apressadamente e olhou para Jon, sua expressão repleta de preocupação. Estou bem. Ele balançou a cabeça, embora seu rosto estivesse um tanto pálido. Da última vez, Jon havia morrido muitas vezes enquanto lidava com Susan, e ele não tinha se envolvido completamente. Já se recuperou. Se ele morresse novamente, isso poderia causar danos irreversíveis à sua alma. Elsa, me ajude a segurá-la, instruiu Jon, entregando a corda divina de ligação a Elsa. Entendi. Ela respondeu com confiança, pegando a corda da ligação divina. Whoosh! A corda divina da ligação voou para fora, aumentando instantaneamente de tamanho e envolvendo Diana firmemente. Isso é ruim. O rosto de Diana empalideceu. Com Elsa tendo alcançado o status de semideusa, o poder da corda divina de ligação havia aumentado muito, e ela achou impossível quebrá-la. Livre. Em seguida, veio um vento uivante e zumbido de uma espada imponente. Uma onda de magia clara e sombria, juntamente com habilidades de espada, caiu sobre Diana, desencadeando um bombardeio furioso. Ela lutava em vão, sua saúde se deteriorando rapidamente, mas estava presa pelo divino. Corda que prende e impede a fuga. Maldito! Ela praguejou, o pânico inundando sua mente. Elsa, você realmente quer se opor aos deuses? Você realmente acha que esta humana frágil pode enfrentar deuses poderosos? Elsa zombou. Não sei se consigo lutar contra os deuses, mas matar você será moleza. Brum. Diana foi arremessada para longe novamente, suas penas caindo, sangue espalhado por toda parte, completamente indefeso. Nesse ponto, sua saúde havia caído para menos de 100 milhões, e ela não conseguia suportar muito mais punição. Morra. A voz fria de Jon ecoou enquanto ele lançava a descida sombria, desencadeando uma tempestade de magia. O desespero tomou conta de Diana enquanto ela rugia. Elsa, você cometeu um erro grave. Nenhuma raça permitir que um imortal poderoso viva. Você está condenado. Sua voz se calou abruptamente quando Jon a derrubou. Você matou um semideus. Você ganhou 6,76 bilhões de pontos de experiência. Seu nível aumentou para 1075. Talento saque ativado. Divindade mais 10. Compreensão da lei da luz mais 1%. Crítico mágico. Acerto mais 10. Pontos de habilidade mais 50. Espírito mais 200. Mensagens de notificação piscavam enquanto Jon saqueava uma grande quantidade de atributos. O resultado mais extravagante foi um aumento direto de 1% na compreensão da lei da luz. Sua compreensão da lei da luz atingiu 22%, superando a de Elsa. Diana também deixou cair uma grande quantidade de itens, pedras de habilidade, pedras de aprimoramento de equipamento, e uma pedra de aprimoramento de talento de nível intermediário. Além disso, havia um artefato de nível intermediário, o colar da luz sagrada, que aumentava a luz. Afinidade elemental. Não era adequado para Jon, então ele o entregou diretamente a Elsa. Obrigada, mestre! Exclamou Elsa, radiante. Artefatos eram raros para semideuses, especialmente para aqueles que os possuíam. De qualidade média e de qualidade superior. Sua corda divina de ligação fora adquirida por acaso e era algo que ela prezava muito. Vamos acabar com isso rapidamente e eliminar os anjos restantes para que possamos retornar, ordenou Jon. Ele não ousou demorar muito, temendo a chegada de divindades mais poderosas. Elsa entrou no campo de batalha, massacrando impiedosamente.
Ao lidar com esses anjos, ela era como uma força da natureza. Em pouco tempo, o exército angelical da cidade dos anjos foi quase completamente aniquilado. Exceto por uns poucos anjos que conseguiram escapar, foram todos mortos. Senil liderou a equipe para limpar o campo de batalha. Com o caminho divino ativado, a taxa de obtenção de itens de nível chefe aumentou. Principalmente com o talento de Johnny para saquear em ação, ele colheu um número significativo de cartas de baixa qualidade. Artefatos. Em pouco tempo, o campo de batalha foi limpo, e Johnny e os outros deixaram a cidade dos anjos. Inicialmente, ele queria tomar a piscina do renascimento da cidade dos anjos. No entanto, aquela fonte estava conectada à cidade dos anjos, tornando impossível para a morte. Terra para refiná-la. Além disso, como a terra da morte se abrira para o exterior, as divindades poderiam descer a qualquer momento, obrigando-o a desistir dessa ideia. À medida que o grupo se retirava, a outrora brilhante e sagrada cidade dos anjos havia se tornado uma cidade morta. Corpos estavam empilhados em grande quantidade, e rios de sangue corriam. Um anjo de 4 asas rastejou para fora da pilha de cadáveres, contemplando a cena diante de si. Ela engoliu em seco, horrorizada. Se Johnny estivesse lá, certamente a reconheceria. Era Amy, aquela que o havia cumprimentado. Ele não é um anjo, mas um ser humano. Amy murmurou para si mesma, lançando um último olhar para ele. Cidade dos anjos antes de fugir. Essa questão era muito séria. Sua posição social inferior a impedia de encontrar o Deus da luz, e ela não tinha qualquer desejo de se envolver. No mundo dos deuses, nas profundezas da floresta eterna, estendia-se um vasto vazio. Uma fonte borbulhava e fluía, emanando uma poderosa força vital e poder espiritual. Esta era a primavera élfica. Ao redor, várias figuras meditavam, incluindo anjos, humanos sombrios e orcs, todos irradiando imenso poder. Sem exceção, todos eram seres divinos. O Deus da luz estava entre eles. Nesse instante, ele abriu os olhos subitamente, uma fúria desmedida crescendo dentro dele. Ele gritou: Meu senhor, minha cidade dos anjos foi massacrada. A cidade dos anjos foi destruída. Quem fez isso? Perguntou um homem careca próximo, perplexo. Aquele é humano. O Deus da luz rangeu os dentes, fitando o trono vazio à distância. E continuou: Meu senhor, o senhor deve me vingar. Minha filha foi morta por ele. Oxi! Uma sombra lentamente tomou forma sobre o trono. Seu tolo inútil! Sibilou a figura, encarando o Deus da luz com um olhar assassino. Dele. Tudo isso é culpa sua. Se você não tivesse perdido o ninho do verme da morte, isso teria acontecido. O que aconteceu? O Deus da luz curvou a cabeça com medo, sem ousar dizer mais nada. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.